Vamos lá para a POSP, realiza webconferência com técnicos especialistas para discutir Fundeb. Vai lá. No dia 24 de abril, sábado, a POSP realizou mais uma webconferência reunindo especialistas e técnicos. O tema foi o Fundeb e o financiamento da educação. Confira. Esse debate do Fundeb permanente, embora apareça fora da caixa, porque a gente só está ouvindo falar do coronavírus, está falando da crise sanitária, alimentar, né, dos cuidados da população, enfim, esse sim é o central. Mas a gente não pode deixar diluir as questões que pós-coronavírus, elas vão vir com força, né? E nós só temos, veja bem, o atual Fundeb, né, que foi de 2007, ele vai ter vigência até o final deste ano, dezembro desse ano, 2020. Ou nós corremos também para fazer um movimento paralelo para dizer, olha, está faltando dinheiro para a saúde, não pode também faltar para a educação, porque o que está acontecendo no coronavírus foi isso. Ou a emenda constitucional 95 não tem nada a ver com o que está passando, ela tem tudo a ver, né? O coronavírus viria, nós íamos enfrentar essa pandemia, mas em situação diferenciada do que está hoje, sem tanto o colapso do SUS, né? Agora, tem pautas importantes que entraram para nós, né? É a defesa incondicional do SUS, como sistema de saúde universal. Aliás, o Brasil é o único no mundo que tem. Falta esses 22 bi que foi tirado pela emenda constitucional 95, mas não só da saúde, da educação e de todos os serviços públicos. Então, nós temos que ter uma campanha muito forte por isso, pelo Fundeb permanente, mas aí, acompanhando as tramitações todas, ontem eu estava lendo à noite, quer dizer, houve um retrocesso, né, do primeiro texto da Dorinha até o presente momento. Há retrocessos, se retira muita coisa. Eu quero debater o conteúdo do que está lá no Congresso Nacional, mas também apresentar uma proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, propondo a irredutibilidade, né, de recursos para a saúde e educação. O presidente da CNTE fez um histórico do financiamento da educação desde os anos 90, com o Fundef. Claro que nós temos a crítica ao Fundef, porque ele não conseguiu dar conta de toda a educação básica, apenas do ensino fundamental, deixando à deriva aí a educação infantil, ensino médio e as modalidades da educação básica. Mas entendemos que o Fundef foi uma política que, para os profissionais e para o ensino fundamental, foi positiva. Nós avançamos na perspectiva do salário dos profissionais do magistério nesse período, aumentou o acesso ao ensino fundamental, então uma política que deu certo, pena que era fragmentado, pena que era focalizado em uma parte da educação básica. E todo esse debate que nós fizemos, né, a partir do governo de Lula em 2003, até de fato conquistarmos aí o Fundeb em 2007, já que o Fundeb era até 2006, trouxe alterações importantes. Primeiro, essa situação que reivindicamos desde o começo de atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio e as modalidades da educação. Segundo, aumentar a responsabilidade da União com mais recursos, já que a ideia do Fundeb era reduzindo a responsabilidade da União. Com o Fundeb, você, pelo menos, ao determinar no mínimo 10% de participação da União, né, na prática, você teve um aumento a cada ano de recursos destinados da União para os estados. E o que nós cobramos é aprimorar ainda mais esse fundo, que foi importante nesses 14 anos, mas que precisa ser aprimorado, que passa também por maior participação da União, e essa característica que a Bebel já levantou para a gente. Agora, com essa experiência já de 10 anos de Fundeb, 14 anos de Fundeb, podemos reivindicar e queremos um Fundeb permanente, um Fundeb que vá para a Constituição e permaneça para poder evitar esses cortes a cada momento. O professor Romualdo explicou qual a principal função social do Fundeb.
Quando os fundos, o primeiro deles foi criado, ele tentava atacar duas questões. A primeira delas é que você tinha uma desigualdade muito grande. Se usava na época, em 1995, um exemplo que existiam municípios no Nordeste que pagavam R$15 por mês para um professor. Isso é uma situação absurda, né? Por quê? Porque o município era tão pobre, não tinha recursos para atender minimamente o seu magistério. E o segundo ponto é você diminuir a desigualdade. Então, quando você faz as contas em cada estado, você tem estados que têm uma média muito maior que outras. Aí o papel da União é fundamental, né? Ou seja, a União complementa os estados mais pobres para ir aumentando o seu per capita e de tal maneira que essa desigualdade diminua, né? Então, os dois pontos em que a gente não pode perder de vista nesse debate é que nós queremos garantir condições mínimas de funcionamento para todos e reduzir a desigualdade. E, portanto, o primeiro aspecto importante nesse debate é o tamanho da complementação da União. Por quê? Veja só, se você tem uma desigualdade muito grande, se a União não complementa bastante, essa desigualdade ainda permanece muito alta. Então, hoje, o que a União faz? Ela complementa 10% do total dos fundos estaduais. O educador César Calegari alertou para a ameaça de cortes pelo governo federal. Salários de professores, salários de funcionários, a manutenção das escolas, a compra e distribuição de material didático, transporte escolar, alimentação escolar, tudo isso representam recursos que são absolutamente indispensáveis, embora sejam muito escassos no Brasil, insuficientes, mas são indispensáveis para manter uma rede de educação básica no nosso país que garante a educação para 40 milhões de crianças, jovens e adultos no país, e 2 milhões de professoras e professores, né? Então, é um sistema muito grande e que depende dessas garantias constitucionais. O Fundeb, ele nasce, né, assim como nasceu também o Fundef lá atrás, a partir das garantias que a Constituição Brasileira de 88 consagra na educação, né? Ou seja, 25% dos recursos provenientes de impostos próprios e aqueles que são transferidos de outros entes federativos, por exemplo, da União para os municípios, da União para os estados, 25% no mínimo tem que ser colocados para a manutenção e desenvolvimento do ensino, né? E a União, pelo menos 18%, embora desde o período do governo Temer isso já tenha sido rebaixado, né? Esses 18% como garantia constitucional e obrigação da União já caíram para pouco mais do que 14%, quer dizer, então isso mostra a intenção do governo de ir se descomprometendo, né, com o financiamento daquilo que é absolutamente essencial para o desenvolvimento do país, que é a área da educação. A conferência, que contou com a participação do Diese, reuniu dados e informações que estão disponíveis em nosso portal. A campanha de solidariedade, também encabeçada pela POSP, continua em todas as unidades. A POSP continua com sua campanha de solidariedade em todas as subsedes. Participe! Olá pessoal, quero falar sobre a campanha de solidariedade empreendida pela POSP. A POSP é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Essa campanha, ela pretende arrecadar alimentos, roupas, enfim, tudo que for possível doar para a população carente, para os professores que não estão recebendo salários. Enfim, é importante ter cestas básicas. Por isso, nessa campanha de todos contra o coronavírus, a nossa campanha se insere. Ela se insere em solidariedade pelo direito à vida, né? E para ter a vida garantida, nós temos que dar dignidade para todos. Todos nos ajudem. A campanha da POSP. A POSP está presente nas 94 subsedes do estado de São Paulo. Um forte abraço, muito obrigada. A POSP no programa Piracicaba agora convida todos a doarem, então, e colaborarem junto com essa campanha muito bonita da POSP aí, junto aos professores e a sociedade que realmente precisa da ajuda nesse momento.